A Carol é uma das personagens mais imprevisíveis de The Walking Dead. Quando a gente a conhece lá no começo, parece que ela vai ser só mais uma vítima, uma pessoa frágil que dificilmente ia durar muito tempo nesse mundo caótico, mas a real é que ninguém imaginava a transformação brutal que ela teria ao longo da série. Exatamente, Ricardo. E no vídeo de hoje a gente vai entender melhor como a Carol conseguiu enganar todo mundo que assistiu a série. Vamos relembrar alguns momentos marcantes, entender toda a sua trajetória e o porquê dela acabar virando uma das personagens mais icônicas e complexas de The Walking Dead. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Carol Pelletier é introduzida em The Walking Dead como uma mulher submissa, quase invisível dentro do grupo, marcada pelo abuso de Ed, que a tratava como se não valesse nada. Carol era a típica personagem apagada, não tinha voz, não chamava muita atenção e parecia mais uma daquelas pessoas que servem apenas como pano de fundo para os protagonistas. Ninguém no acampamento a levava a sério, ela era vista como uma fraqueza, alguém que provavelmente não duraria muito tempo nesse mundo brutal de zumbis e escassez, só que essa suposta fragilidade escondia um potencial que ninguém imaginava. A série constrói essa primeira versão de Carol como uma isca. O público e até os próprios personagens acreditavam que ela era vulnerável demais para sobreviver. Ainda na primeira temporada, ela percebe que se quiser continuar viva, precisava se adaptar. Com a morte de Ed, Carol experimenta um tipo de liberdade que, paradoxalmente, nasce da tragédia. Para alguém moldada por um ciclo de abuso e que sempre vivia escondida, era ali que surgiu seu primeiro passo em direção à sua independência. Bom, mais pra frente, tentando buscar um novo abrigo, eles acabam ficando presos em um congestionamento, e bem nesse momento, uma horda de zumbis aparece e o grupo acaba ficando encurralado. É lá que, no meio da confusão, que sua filha, Sofia, é encontrada por um zumbi e acaba fugindo pro meio do mato e desaparecendo. A busca por Sofia vira uma obsessão coletiva, mas pra Carol carrega um peso ainda mais profundo, porque sua filha representava o último pedaço de normalidade, de maternidade que restava naquele mundo. Ricardo, é aí que chega uma das partes mais tristes e impactantes, não só da trajetória da Carol, como também de toda a série. Alguns episódios depois, o grupo acaba encontrando a Sofia, mas não do jeito que todos esperavam. Quando o celeiro abre, ela sai de lá, mas já transformada em zumbi. Muito mais do que apenas um fim de uma busca, a perda da Sofia é um ponto de virada que redefine a Carol de uma forma irreversível. A mãe frágil e impotente é obrigada, da pior forma possível, a encarar a verdade de que naquele cenário ninguém está a salvo, nem mesmo uma criança. Esse momento distancia, de certa forma, a Carol como vítima, desesperada e mãe protetora. Sofia simbolizava a esperança, a inocência, e ao perdê-la, Carol passa a compreender que o apego pode ser tanto essencial quanto um risco, uma fraqueza, transformando a personagem para sempre. Já na prisão, Carol começa a se manifestar como uma pessoa mais racional, direta, pragmática, tendo ficado presa sozinha por dias e dependendo apenas de sua resiliência para sobreviver. Carol vai evoluindo como personagem. Lá, ela vai aprendendo habilidades médicas, de estratégia e se tornando cada vez mais fundamental no grupo, ganhando cada vez mais confiança e destaque. A perda de sua família a endureceu. Ela não tem mais medo da ira de Ed, nem de perder Sofia. Algum tempo depois, quando a gripe se espalha por toda a prisão, Carol não hesita em assassinar 2 pessoas infectadas. Enquanto os outros ainda se prendem a dilemas morais, Carol se preocupa com as consequências, com o futuro. É aqui que ela vai se diferenciando de outros personagens, como Rick, que ainda vive perturbado entre o que é certo e errado, e Glenn, que busca sempre manter a humanidade. Mas quando Rick descobre que Carol matou aquelas 2 pessoas infectadas, ele a bane do grupo. Longe da prisão, Carol acaba junto de Tyrese, Micah, Lizzie e Judith, e é aí que a série leva sua trajetória ao limite. Quando Lizzie mata sua própria irmã e se revela uma ameaça direta a bebê, Carol entende algo que ninguém gostaria de aceitar. Não havia como educar ou curar Lizzie. Ela já era um risco permanente, moldada pela insanidade do próprio apocalipse. Então, vem uma das cenas mais emblemáticas de The Walking Dead, o Look at the Flowers, Lizzie. Carol executa Lizzie, não por frieza, mas por perceber que aquela ação brutal era o único jeito de proteger os outros. Parecia algo impossível, mas necessário. Afinal, em momentos como esse, o que deve prevalecer, a humanidade ou a sobrevivência? Para Carol, a única forma de proteger
proteger a si mesma e proteger os outros, acabou sendo abrir mão de qualquer traço de inocência. A cada episódio que passava, ela se tornava alguém cada vez mais diferente da mulher indefesa e subestimada que um dia foi, e é no Terminus que essa transformação se consolida de forma definitiva. Como uma verdadeira estrategista, Carol explode tanques de gás, invade o local sozinha no meio de zumbis e acaba sendo a grande responsável por salvar todos dali. Aquele evento é sem dúvidas um dos ápices da personagem. Toda a inteligência, frieza e coragem se revelam de forma completa e avassaladora, deixando bem claro que ela não era mais aquela simples sobrevivente. É aqui que ela deixa de ser apenas mais uma coadjuvante e se torna um dos personagens principais da série, alguém fundamental para a sobrevivência do grupo. Mas o que torna essa personagem tão única é a forma como eles conseguem explorar muito bem a sua dualidade. Carol volta à persona de dona de casa simpática, assando cookies e sorrindo, mas claro, sempre com o pé atrás, espionando e desconfiando de tudo. Por exemplo, ao descobrir que Pete, o médico da comunidade, está abusando da própria esposa e do filho, ela para de assar biscoitos por um momento para ameaçar a vida dele, o que soa como um contraste fascinante. Diferente da Carol da primeira temporada, que vivia às sombras de um marido abusivo, aqui ela se impõe, se coloca no comando e mostra que não tem medo de intimidar alguém que representa perigo. Com Rick praticamente no comando de Alexandria, Carol é forçada a abandonar seu papel de dona de casa quando um grupo conhecido como os Lobos se infiltram na comunidade e começam a matar todo mundo. Ali, ela é obrigada a sair da pele de cordeirinha. A sua versão de assassina volta novamente. Carol se disfarça e consegue eliminar a invasão praticamente sozinha. Nesse momento, ela não apenas garante a sobrevivência dos outros, como também mergulha mais a fundo nesse lado sombrio que ela mesma criou. Mas, felizmente, a chegada de Morgan, com aquela filosofia dele de não matar pessoas, consegue conter um pouco essa sua fase sanguinária. Exatamente, Ricardo. A chegada de Morgan expõe a luta interna dela por equilíbrio. Sua tensão entre violência e humanidade é palpável. A Carol não é só uma assassina, ela anseia por uma vida simples e calma, tentando de certa forma se aposentar dessa sua fase sanguinária, se afastar da violência e da brutalidade. Mas ela tenta, mas no fundo não consegue. Carol falha porque o apocalipse não permite. Toda vez que ela tenta voltar ao que era antes, ela é sabotada por perdas ou obrigada a enfrentar perigos maiores. E o melhor exemplo disso é quando ela, sozinha, é cercada por um grupo de salvadores. Carol é colocada contra a parede, ou ela mata ou morre. E claro, ela mostra mais uma vez a frieza que aprendeu a carregar no apocalipse. Aparentemente indefesa, Carol mata todos, revelando o monstro que pode ser para garantir a sua sobrevivência. Aquilo não é uma vitória, não é uma glória, é quase uma maldição que pesa nos ombros dela. É impressionante perceber como Carol vive em um ciclo sem fim de perdas, violência e arrependimento. Desde o começo com Sofia e depois com Micah, Lizzie e até no fim com Henry, ela sempre vê o amor e o caminho se transformar em dor. É como se cada vínculo criado fosse condenado a se despedaçar. Isso a marca não como simplesmente um monstro, mas como uma sobrevivente carregada de culpas, em que cada decisão é moldada por suas falhas passadas, e é justamente essa bagagem que a torna tão imprevisível. Ninguém sabe se, diante de um novo dilema, Carol vai escolher a compaixão ou a frieza absoluta. E é também nesse ponto que a história dela se entrelaça com o reino e com Ezequiel. Ali Carol tenta mais uma vez encontrar um espaço de paz, quase como se buscasse uma nova família, um novo começo. A relação dela com Ezequiel é marcada por um carinho genuíno, mas também pela dificuldade dela em acreditar que ainda merece viver algo leve em meio a tanto sofrimento. Só que já na 9ª temporada, quando Henry é brutalmente assassinado pelos sussurradores, esse breve sopro de esperança se desfaz. O luto transforma Carol em alguém obcecada por vingança. A Alpha se torna o alvo de todo o seu sofrimento. A busca por justiça nesse caso não é apenas pelo filho, mas também por causa de todos os traumas que a assombram. Sim, Davi, a gente sabe que no fim ela continua querendo, por mais difícil que pareça, manter um senso de humanidade. Ela se esforça ao máximo para preservar resquícios de ternura e empatia. A amizade com Daryl representa exatamente isso. Ele talvez seja o único que a entende, que reconhece a dor que ela sente por trás das decisões que ela toma. Ele não a julga e vice-versa. Eles criam uma relação profunda, baseada em lealdade mútua e em uma confiança silenciosa. É nesse e em outros arcos que percebemos que, apesar da frieza e brutalidade que ela vai adquirindo, ainda existe dentro dela uma chama de sensibilidade, uma necessidade de se conectar
e de se sentir viva em meio a todo esse caos. No fundo, cara, Carol se mostra como uma das personagens mais complexas de The Walking Dead. Durante toda a série, ela percorre papéis que nenhum outro personagem da série conseguiu alternar com tanta intensidade e ao mesmo tempo com tanta naturalidade. A Carol já foi vítima, mãe, viúva, assassina, estrategista e vingadora. Cada transformação dela na série não é aleatória, mas uma adaptação forçada pelo apocalipse e que também acaba custando pedaços dela mesma. Sua moral se distorce, sua mente se endurece, sua visão de mundo se torna cínica, porém nunca vazia. Ela é amada pelos fãs por fazer o que precisa ser feito e dentro da história ela acaba enganando todo mundo por subverter todas as expectativas. Quem parecia frágil vira letal. Quem no começo era uma simples cordeirinha, ao passar dos tempos acaba se revelando como um verdadeiro lobo. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist aqui no canal destinada à análise de personagens, então corre lá pra ver. Porque a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!